começando a falar um pouquinho sobre ascocentro, né? Então, o ascocentro é um gênero monopodial, né? Então, ele é um gênero que normalmente ali o cultivo dele, eu digo que ele é um cultivo médio. Não vou dizer que ele não seja um cultivo difícil ou um cultivo fácil, porque o grande problema dos ascocentros são dois, né? Com relação tanto à umidade e com relação também à questão de luminosidade, né? São dois problemas aí que normalmente a gente acaba tendo com o ascocentro, e isso é importante a gente frisar. Amor, depois eu vou pedir para você pegar aquela planta que tem ali, o ascocentro pusillum, para mim. Então elas são plantas monopodiais, tá joia? Então deixa eu pegar aqui um para vocês para mostrar. Esse daqui é o ascocentro christensoniano, né? Então o ascocentro está aqui, ó, nessas placas de plástico. Pode pegar o de cima, o primeiro. Então esse daqui é o ascocentro christensoniano, né? Então o caule dele, do ascocentro christensoniano, ele é um pouco diferente dos outros ascocentros, né? Então ele já não tem, obrigado, ele já tem esse caule dele, as folhas são mais esparçadas, ou seja, ele acaba tendo um caule muito alto e ele acaba crescendo bastante, né? Como ela é uma monopodial, ela não para o crescimento, ela vai crescendo de uma forma contínua. Mas o que é interessante no christensoniano? Ele acaba soltando muito broto, né? Muitas plantas pequenas, né? Então, que nem vocês vão ver esse daqui, olha, não sei se eu, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ele já está com um broto aqui embaixo, ó. Tem um broto dele saindo aqui embaixo. Então, normalmente, ele acaba soltando bastante broto. Então, esse daqui é o ascocentro christensoniano. O que é interessante aqui dele? Esse crescimento dele, ele forma essa cana, então você acaba tendo que colocar ele de alguma forma em algum suporte para que ele cresça aí de uma forma ereta, tá joia? Então, esse daqui é uma forma de crescimento deles. E a gente tem também aquele crescimento mais tradicional, né, mais compacto, que é, no caso, esse daqui é o ascocentro miniatum. Ele também tem a questão da brotação. Então vocês vejam, essa planta aqui ela está com vários brotos aqui crescendo também, né? E aí vocês vejam a questão da floração, aí bem bacana também, bem bonita, né? Então esse daqui, ele, só que aí, no caso, o caule dele, ele já não é tão longo, ele já é mais compacto. Então vocês vejam, ele vai acabando se tornando uma planta compacta, uma planta pequena, né? Mas é um ascocentro também, já entra como um ascocentro miniatum. Então uma planta aí, já o porte dela fica menor. É lógico que dependendo de quantos anos de cultivo você tem a planta, você tem plantas muito maiores. Inclusive eu tenho a minha planta de coleção, ela está mais ou menos desse tamanho, ela já está bem grande. Então é isso que acontece, mas para chegar nesse tamanho são 15, 20 anos de cultivo, não são plantas de crescimento muito rápido. No caso dos miniatos, eles demoram mais tempo porque eles já são uma planta muito mais compacta. Aí a gente tem aí no caso já algumas plantas que já são realmente, que a gente pode se dizer, de pequeno porte, que aqui no caso é o ascocentro pusillum, né? Então olha só, ele já é uma planta, isso daqui já são plantas adultas, tá? Olha, essa planta aqui ela já floresceu pelo menos 2 vezes já, no mínimo. Essa daqui já é uma floração anterior e essa daqui foi a floração desse ano. E ele, o crescimento dele, uma planta aí com vários anos de cultivo, ela não fica muito maior do que isso. Então vocês vejam, esse é o tamanho aí, não cresce muito mais do que isso. Ela acaba tendo a questão de brotações também. Então, ao invés dela crescer e ficar uma planta enorme, ela vai acabando soltando brotos na base dela, né? Então, essa planta aqui, que é uma planta que eu também já separei, que é a minha, essa daqui, vocês já vejam, ela tem um broto aqui embaixo já crescendo, né? Então, um só está com um broto aqui. Tem mais um começando a sair. Então, olha só, então esse daqui é o ascocentro pusillum, já um tamanho também um pouco menor.
E aí você entra com algumas outras plantas que já têm um tamanho mais intermediário, que já fica entre o Christensoniano e entre o Púcilo e o Miniato, né? Que aí a gente já entra dentro do Ascocentro Ampuláceo, né? Então esse daqui é o Ampuláceo tipo, olha só. Né? Então, dentro do ampuláceo, a gente tem algumas variedades, né, no ampuláceo. A gente tem essa forma, que é a forma tipo, né? E aí você tem o alba e você tem o orange. O alba ele é branco e o orange ele é laranja. Dentro desses dois, o que muda um pouquinho? Essas plantas, como são variedades, né, e se essas variedades já são plantas aí selecionadas, elas acabam tendo um porte um pouco menor, né, já tem um desenvolvimento e um crescimento menor do que a planta tipo. A planta tipo normalmente ela tem esse porte um pouco maior e um pouco mais avantajado. E, em termos de tamanho, ela fica menor aí do que o Christensoniano, mas também é uma planta aí de um porte muito bacana, muito avantajado. Olha só, e a característica das plantas, quanto você vai cultivando ela, a característica dela não é aquele crescimento muito grande, mas ela vai sempre soltando brotos, que nem essa planta aqui, ó, ela já está com 3 brotos. Ela já está com 3 brotos aí já saindo da base dela, né? Olha só, e muito, muito, muito bonita e muito florífera. Né? Dentro de um outro gênero, de uma outra espécie que a gente tem também dentro do gênero Ascocentro, já é o Ascocentro curvifolium, né? Então o curvifolium ele já muda um pouquinho porque ao invés dele soltar brotos só quando a planta é pequena ele solta bastante broto, né? E ele tem essa folha curvada que é o normal dele, mas ele já tem a maioria das plantas acabam ficando quase todas de um mesmo tamanho, porque essa brotação dele é muito muito forte, então ele acaba dividindo muito a base dele, né? Quanto maior a planta, ela vai crescendo, daqui a pouco ela começa a fazer plantas desse tamanho, né? Plantas que ficam com um porte muito grande. Essa planta mesmo, quando foi feita a divisão dela, essa planta ela tinha o tamanho de mais ou menos quase 1 metro, né? Ela estava muito, muito grande, né? Então, olha só, muito grande mesmo, e aqui essas divisões como que ela faz, né? Então ela acaba dividindo e ficando com várias frentes e aí tendo essa florada muito bonita. Ascocentro curvifolium, então tem essas folhas curvadas, né? Normalmente você pode observar que em todos os ascocentros as folhas são mais retas, né? Mas no curvifolium, justamente por isso, ela é curvada, tá joia? E dentro de curvifolium, essa daqui é a variedade choque pink, ok? O curvifolium, a flor tipo, ela é laranja e vermelho, né? Então tem algumas que puxam um pouquinho para o laranja, outras puxam um pouquinho para o vermelho, então ela fica, a forma tipo ela varia um pouco entre laranja e vermelho, então ela fica mais ou menos nesse ponto, tá? Entre vermelho e o amarelo, entre o vermelho e o laranja, e esse daqui já é a variedade choque pink, né? Então olha só como que ela tá, muito bonita também, com muitas flores. Então vocês vejam, o cultivo que eu faço aqui, normalmente, deixa eu continuar com a Shocking Pink, porque aí fica fácil, porque aqui está com mais raízes. Normalmente, olha só, o cultivo são feitos com as raízes soltas, né? Então esse cultivo, a cestinha, né? Normalmente são cestinhas que a gente utiliza, essas cestinhas de Wanda, né? E com as raízes soltas. Então a questão que a gente tem sempre com elas é a questão da umidade. Então são plantas que elas precisam de bastante umidade ambiente, né? Então, para que ela possa se desenvolver bem e vir também uma floração muito abundante. Qual que é o problema que a gente tem? Quando a gente falou, né, no começo, falando do gênero Ascocentro, são 2 problemas, a questão da umidade da rega e a questão da luminosidade. Então, o que ela precisa? De bastante umidade ambiente, para que ela possa se desenvolver bem as raízes e aí ela ter força para poder vir uma floração bonita e a mesma força para poder ter essa brotação e esse crescimento que a gente mostrou para vocês.
Agora, o que é interessante? É a umidade ambiente. Tá? Então a gente precisa ter, como nas vandas, um local onde que eu tenho uma umidade constante ali para elas. Isso é interessante. Claro, Roberto, mas eu não consigo, não tenho um local onde que tem essa umidade constante. O que você pode criar? Até aquela opção de bandejas, ou você ter um ambiente onde que você consiga segurar um pouco dessa umidade. Porque qual que é um dos problemas que a gente tem com o ascocentro? A questão do excesso de rega, ou a gente ficar molhando a planta toda a hora, né? Então molhando principalmente a planta. Se você molhar ela toda hora, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo problemas com as folhas, que são naquela questão do fungo, né? Então as folhas acabam manchando, e se você tem ali também um excesso de rega e molha toda hora, o que acaba acontecendo? Ela acaba abortando os botões, né? Aborta a haste floral. Então esse é um problema que a gente tem com o ascocentro. Se você exagerar muito na rega, e ficar molhando toda hora, não, mas eu não tenho umidade ambiente, mas eu molho ela 2, 3, 4 vezes ao dia, né? Por exemplo, que tem pessoas que fazem isso. Eu não tenho umidade ambiente, mas eu vou ficar molhando minha planta 2, 3 vezes ao dia, né? No verão. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes você acaba fungando, né, ou prejudicando o início desse crescimento da haste floral e dos botões. Então isso é uma coisa muito importante, por isso que a gente fala muito dessa questão da umidade ambiente, porque essas plantas, né, o ascocentro de uma forma geral, eles são plantas de ambiente onde que a umidade ela é muito grande, né, tem bastante umidade ambiente, não aquela rega, não você ficar molhando a planta toda hora. Então esse é o grande problema, né? Ou os dois grandes problemas, principalmente a questão do aparecimento de fungos, né, nas folhas, então as folhas ficam manchadas, ficam feias, né? E também a questão da brotação das flores, né? Então as flores acabam abortando ou acabam fungando, nem abrem e acabam você não tendo uma floração tão bonita quanto essa que está acontecendo aqui em casa. Tá joia? Uma outra coisa muito importante, né? No inverno, né? Então tomem bastante cuidado também no inverno, porque essas plantas são plantas de regiões quentes, então elas não estão muito acostumadas com frio, e um frio muito prolongado. Então tomem cuidado principalmente de você molhar essas plantas no inverno, né? Estava conversando com uma amiga, né, ela estava comentando, mas no inverno então não rego as plantas. Não, precisa, tem que regar também no inverno. Mas naqueles dias que a temperatura é muito baixa, abaixo dos 12 graus, muito frio, você evita regar. Agora, a temperatura ficou acima dos 12 graus, você vai regar ela. É lógico que a rega já não vai ser tão constante quanto no verão, porque muitas vezes fica aquela questão, eu vou regar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Não existe regra para rega. Você vai regar a planta quando ela tiver necessidade. Então, no inverno, normalmente você acaba regando menos vezes do que no verão. Mas você precisa regar a sua planta, porque ela também precisa disso. É lógico que no inverno o metabolismo dela diminui, então já não precisa ser aquelas regas tão constantes, mas você precisa fazer. A planta secou, as raízes ficaram brancas, ficaram claras, tá a hora de regar ela, tá bom? A outra questão que a gente fala dos ascocentros é a questão luminosidade. Tá? Os ascocentros, eles precisam de luz. Se eles não tiverem luz ou a luminosidade for insuficiente, eles não têm floração, né? Então é uma grande questão que a gente tem, deixa eu só colocar aqui essa planta,
com os ascocentros é a questão da luminosidade. Então eles precisam de uma luminosidade, aqui eu utilizo um sombrite que ele é de 30%. Por quê? Porque aqui eu já uso um plástico leitoso e a posição que o meu orquidário fica, eu não tenho uma luz tão constante o ano todo. Então eu preciso com um sombrite menor para poder suprir essa necessidade de luz. Mas normalmente uma luminosidade em torno de uma filtração em torno de 60% é o suficiente. Mas o que é importante? Depende muito da região onde você mora, a incidência de sol onde tem na tua região. Porque se for uma região que você tem muito mais sol durante o dia todo, talvez você precise fazer uma filtração menor. E se for o caso, que nem eu aqui, que tenho uma incidência de sol menor, você vai precisar utilizar um sombrite menor. Então, você vai avaliar a tua região, o teu local onde está o teu orquidário. Mas, via de regra, todo ascocentro ele precisa de um pouco mais de luz. Se ele não tiver luminosidade suficiente, ele só faz brotação, as folhas acabam ficando com colorido verde muito forte e ele não solta flores. Ou quando a floração ocorre, ela é insignificante, ela é muito pequena. Então não é uma floração tão forte quanto está ocorrendo aqui em casa, como eu mostrei para vocês. Algumas espécies, como o Ampuláceo, né, ele normalmente também tende a ficar um pouco avermelhado quando ele tem um pouco mais de luminosidade. Você vai ver aqui, o que vai conseguir observar bastante é nessa parte do caule dele aqui, olha. Você vai ver que ela está levemente avermelhada, né? As folhas não estão aparecendo tanto, mas no caule está aparecendo esse colorido levemente avermelhado. E isso daqui é um sinal de que a luz está sendo suficiente para ele. Uma outra planta que normalmente acaba apresentando um colorido um pouco avermelhado com relação à luz é o Ascocentro christensoniano. Então vocês vão ver aqui, olha, essas folhas, ó, elas já estão levemente vermelhas. O que isso significa? Que ele está tendo a luminosidade que ele precisa para poder ter a floração. Então é essas coisas que a gente precisa observar dentro do cultivo do gênero Ascocentro, tá? Principalmente que essa questão de regas, né? Então a forma da rega, a questão da umidade ambiente, os cuidados que a gente tem que ter com excesso de rega, que pode ser aí tanto problemas permanentes, que são a questão do fungo nas folhas, manchar as folhas, porque manchou a folha não tem jeito. Ou você vai ter que cortar a folha, mas aquela mancha ela não sai. Então vai ficar a planta manchada para sempre. E a questão da floração, você pode perder as florações, as brotações. E aí não, mas se não florescer esse ano, o ano que vem floresce, você corrigindo esse problema. A questão também da luminosidade, se ela não tiver uma luminosidade suficiente, ela não tem o crescimento das hastes florais de uma forma forte, ela acaba sendo muito pequena e as flores aí acabam sendo uma floração insignificante. E se ela tem uma luminosidade bacana e está a luminosidade correta, aí sim, essa floração ela vem, olha, e vem com força. Tá? Tem plantas que, se a gente for contar que essa planta tem com certeza mais de 10 hastes florais, né? Então isso que é importante aí na questão dos ascocentro, tá joia? Um outro cuidado é no inverno, então vocês têm que tomar um cuidado bastante no inverno. Temperatura baixou dos 12 graus, não rega. Você vai no inverno, lógico, você diminui um pouquinho a rega, porque já não precisa tanto. Mas é necessário regar sim, né? Então você mantém o teu regime de rega, só evitando esses dias muito mais frios. E é lógico, aquilo que a gente sempre fala, você vai investir em planta, invista, mas invista também na estrutura do teu orquidário. Então você cobrindo o teu orquidário, esse tipo de problema, como o inverno, chuvas muito constantes, tudo isso, você já consegue eliminar esse tipo de problema. E aí os seus cuidados já vão ser muito mais satisfatórios, como eu estou mostrando aqui para vocês o resultado. Questão de adubação. Como eu falei com vocês, a adubação que eu tenho feito com as espécies monopodiais, eu tenho utilizado o Micro Orchids Fert. E o resultado vocês estão vendo.
né? Então, resultado de floração, como está aparecendo nessas plantas, isso daí já é o resultado da adubação que eu faço com micro-orquídeas fértil, porque ele já é um adubo completo, é um adubo líquido, ele vem com todos os macronutrientes necessários, são 6, 9 micronutrientes e mais 3 hormônios vegetais. E como que eu faço a adubação? A cada 15 dias. Tá joia? Então é isso. Ah, Roberto, mas eu uso os adubos tradicionais, eu tenho o meu protocolo de adubação. Então aí você segue esse protocolo. Eu normalmente não gosto muito de utilizar a dose cheia, tá? Isso eu aprendi com as micro-orquídeas. Então normalmente, mesmo dos adubos tradicionais, eu uso metade a 1/3 da dose recomendada, a não ser que seja um adubo já específico para a orquídea, porque a gente sabe que tem muitos adubos que eles são adaptados para o cultivo de orquídea. Mas se for já um adubo mais específico para o cultivo de orquídea, aí não, aí você já vai utilizar a dose recomendada. Tá bacana? E esse daqui é o que eu utilizo, que é o micro-orquídeas fértil. Tá joia? E esse daqui, se precisando, também tenho ele já disponível no site também, para vocês com embalagem de 250, de 1 litro e de 5 litros também. Tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, a questão da importância da umidade, tá? Então, umidade ambiente, como nas vandas, é necessária essa questão da umidade ambiente, o cuidado que você tem que ter com a rega, né? Também aí as épocas e os cuidados que você tem que ter com a rega, a luz, que ela é muito importante para o caso dos ascocentros, ter essa florada que eu mostrei para vocês, independente da espécie, né? Então os ascocentros precisam desse aporte um pouco maior de luz, tá? É necessário, como no caso das vandas também. Então é importante isso para que você tenha esse tipo de floração que eu mostrei para vocês. Então são os 2 pontos muito importantes: luminosidade e a questão da umidade e da rega aí do seu ascocentro. Tá joia, pessoal? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, algumas plantas que eu estava aqui florida, né, que estão floridas agora, e mostrar para vocês como é que eu cultivo essas plantas. Mas uma outra coisa bem importante que eu quero comentar com vocês, que acabou até a gente falando um pouquinho: ah, Roberto, mas muitas vezes eu cultivo um ascocentro, mas eu não tenho muita umidade, eu tenho esses problemas com rega, como é que eu posso fazer isso? Normalmente, o que a gente faz, tá? Aqui, a gente utiliza esses vasos de Drácula, de Masdevallia, que normalmente a gente planta. E aí eu coloco um substrato de casca de pinos, só casca de pinos, um pouquinho, um mínimo de esfagno, e olha só, também ele dá muito certo para cultivos de monopodiais. Eu cultivo, no caso, algumas luísias eu cultivo dessa forma, a Rocoglosso quimbaliano também cultivo dessa forma, com ótimos resultados. Se você precisar, no teu ambiente, você também pode utilizar isso daqui como uma forma de cultivo também. Esse tipo desses vasinhos redondos, você acomoda a planta aqui, coloca um pouco de substrato, no caso eu utilizo aqui casca de pinos número 2 e um pouquinho de esfagno. E olha só, também a planta responde muito bem. Tá joia? Deixa eu só acomodar essa planta aqui. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês e falar aí sobre o cultivo do gênero Ascocentro, tá ok?